Bom, então eu, Gabriela Nor, estou aqui com a Bruna Lauer e a gente está fazendo essa conversa pelo Zoom, que é uma conversa que faz parte da Mostra Literária Moliette. Só que a gente não conseguiu entrar pelo Instagram, então a gente vai conversar por aqui. O tema da nossa conversa é a vida na escrita, a escrita na vida. E eu vou conversar então com a Bruna sobre esse tema, já que a Bruna é autora de um livro que conta uma parte da história de vida dela, que se chama Uma Oitava Acima. Eu tô com ele aqui, não sei se dá para ver muito bem. E recentemente também ela lançou um livro que saiu por uma edição digital chamado Só Sei Escrever Sobre Mim, uma coletânea de textos sobre vários assuntos, né? Mas textos mais curtos, então. E é isso, Bru. Te apresentei bem, é escritora, é palestrante e se diz publicitária às avessas. Então, é publicitária de formação, mas alguma coisa no meio do caminho deu tilt. Tudo bom, Gabi? Obrigada. Muito gostoso estar sempre perto de você. Sim, a ideia do Publicitário às Avessas é que eu entendi a importância da publicidade, mas eu decidi que eu queria divulgar outro tipo de mensagem, não as mensagens para os anunciantes da forma tradicional que eu fazia e tentar levar outro tipo de mensagem, mensagens que façam a gente viver uma vida com mais sentido, tentar desconstruir um pouco até do que eu construí ali dentro da Uhum. publicidade mais formal. E eu achei que a gente está aqui para falar sobre a vida na escrita, a escrita na vida, e a gente já começou com a vida no improviso, nos pegando de surpresa, não saindo como planejado. Então, eu acho que já foi um esquenta para a nossa conversa, né? Como é que a gente faz quando tudo sai do nosso controle, né? Isso. E aí eu vou só levantar um minuto, porque eu tô vendo que o ventilador tá balançando minha câmera. E aí não vai ficar legal. Pronto, cheguei. Isso que você disse combina muito com uma citação que eu achei hoje para a gente pensar um pouco nesse assunto, que é uma citação, acho que é do Mark Twain, e que diz assim: a verdade é mais estranha que a ficção, porque a ficção é obrigada a ter-se as possibilidades, já a verdade não. E aí eu senti que até mesmo isso que aconteceu, né? Quer dizer, começar com a vida que tem isso, né? Desse improviso, disso que sai do script, é, e que realmente parece que torce as possibilidades de um outro lugar que nem a ficção prevê. O que você acha dessa frase? Eu acho essa frase maravilhosa, porque eu acho muito comum, às vezes, a gente assiste um filme, lê um livro, escuta uma história ficcional e que a gente vira e fala: não me conquistou, não me cativou, porque está muito fora das possibilidades, está muito irreal. E eu acho que a vida é muito mais surpreendente do que a mente humana, porque eu acho que a vida consegue trazer elementos para a gente que você fala: tá bom, né? Já deu, já entendi. Vamos para a próxima, vamos inovar, encontrar outro assunto. E na vida não, né? Na vida tudo vale, tudo pode acontecer mesmo. E eu acredito que quando a gente vai criar uma ficção, a gente quer ter uma linha narrativa, a gente quer que ela seja crível. Então você, claro, você vai querer, né? Uma boa narrativa, ela vai ter surpresa, ela vai ter reviravolta, etc. Mas eu acho que a vida faz isso muito bem e às vezes até é elemento para a gente poder trabalhar na ficção, porque vem de lugares muito improváveis, né? Sim, sim. É, e sobre isso da ficção, você, quando escreveu Uma Oitava Acima, fez uma opção que nem todo mundo faz, né? Porque eu acho que, assim, a vida do autor, muito frequentemente, ela vai entrar na ficção, ela vai entrar dentro de um texto, né? É impossível você escrever a partir de algo que você não tem nenhum repertório, não tem nada. Mesmo que seja uma ficção científica, não vai ser a mesma coisa eu escrever essa ficção científica e você escrever essa ficção científica, porque a gente escreve a partir de algo que é nosso, né?
Mas muitos autores, quando vão trazer recortes, fragmentos, experiências, é, eles usam a ficção como um fator protetivo, no sentido de que aqui eu consigo. Não é se esconder a ideia, mas aqui eu consigo dizer aquilo que eu, de repente, não me sinto confortável para expor, ou aqui eu consigo ficcionalizar algo que é íntimo e que por isso eu não quero abrir dessa maneira, mas eu preciso que participe do texto, eu preciso escrever sobre isso. E você fez uma opção de não ir por esse caminho, que poderia ser um caminho possível, né? Você realmente pegou ali pontos importantes de uma trajetória de enfrentamento que tem a ver com doença, que tem a ver com as suas relações familiares, que tem a ver com uma jornada aí de descoberta de outros modos de vida e outros modos de pensar sobre si mesmo e sobre a vida. E você trouxe isso escrito exata, né? A sensação que a gente tem, né? Claro que a ficção sempre, de alguma maneira, sempre que a gente conta a nossa história, ela tá ali, né? Ela tá, não existe uma verdade pura, biografia pura, mas a gente vai acompanhando aquilo que você traz, e você não se esconde, né? Você não se defende, você não se protege, e eu queria saber como que foi a sua decisão de fazer isso, na verdade, porque não é uma decisão tão fácil, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que ela tem um pouco a ver com a minha trajetória, claro, de vida, porque eu sinto que eu vivi muito tempo com as minhas redes sociais fechadas, eu não compartilhava, eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, nunca tive muito problema, assim, de fazer confidências para uma amiga, etc., mas a minha vida não era pública. Uhum, E eu fui vivendo toda essa trajetória e fui percebendo que eu li muitas histórias, li autobiografias, escutei podcasts de pessoas contando sobre a vida delas, etc. E eu sinto que isso faz, inclusive, ponte com o Publicitário às Avessas, que é a vida real. O tá. que eu tentei trazer com o livro, que assim, né, ele é um livro com um final feliz, porque eu tô aqui. Tô viva, tô com saúde, tô, né, eu entendo que tem um final feliz e que muitas vezes as pessoas têm até uma tendência a ler como a história da Bruna e uma história de superação, e muitas vezes chegam para mim e falam, nossa, parabéns. E eu não fiz, a minha intenção de publicar não foi um lugar de me autopromover. A minha ideia era mostrar este lugar da vulnerabilidade. Uhum, Que eu sinto que muitas vezes a gente não consegue ter nem com a gente. E se ele fosse uma ficção, eu sinto que você vê com distanciamento. uhum, Então, quando eu me coloco ali muito exposta, porque realmente, né, assim, eu não escrevi uma autobiografia como eu já li de pessoas que trazem coisas bonitas, boas, o que foi feito, etc., mas não tem, né, os medos, as dificuldades, os enfrentamentos. E eu tentei fazer esse balanço entre os dois lados, porque o meu objetivo era maior, assim, né? Quando eu escrevi não pensando, nem assim, né? Até pensar que poderia ser publicado, uhum, mas a escrita veio de um lugar muito interno e veio muito, foram muitas vezes fluxos de pensamento, que depois eu elaborei, etc. Então, eu não arquitetei, eu não tinha um objetivo, um plano, mas quando terminou, que eu li, eu achei que ele era um convite para que as pessoas pudessem refletir sobre as vidas delas, refletir sobre as escolhas delas e terem coragem de ter diálogos mais sinceros consigo mesmo, porque muitas vezes a gente não tem esse convite. Então, o meu desejo maior no final era esse, né? Tanto que eu brinco, tem os leitores que leem e falam, nossa, parabéns, e eu falo obrigada, e tá tudo certo. Mas tem os leitores que falam, nossa, eu fiquei com o seu livro pensando, refletindo, me mexeu comigo, e daí eu falo, bom, então
esse objetivo foi cumprido, né? De a gente Uhum. poder trazer um pouco de reflexão fora deste lugar, né? Porque eu sinto que para mim foi uma liberdade sair desses estereótipos de a filha boazinha, a boa aluna, a profissional bem-sucedida e enxergar as minhas sombras. Então, eu falo, nossa, isso fez com que eu me sentisse inteira, humana. E esse é o meu convite quando eu coloco isso tudo dessa forma Uhum. num livro. Tá. E aí você estava dizendo, né, que essa escrita foi surgindo em fluxo de pensamento, foi surgindo a princípio não necessariamente como um projeto de livro, então não nasceu como ideia de livro, nasceram os textos, ou o texto, né, foi se Eu tinha a fazendo. intenção de que ele fosse um livro, Ah, mas eu não fiz assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, coisas que eu fui aprender depois. Tipo assim, nossa, tá. né? Antes a pessoa projeta, tem uma ideia, escreve uma sinopse, né? Você parte de um lugar. E eu acabei assim, eu sabia de onde eu queria começar, porque para mim o primeiro capítulo é o primeiro momento em que inaugura essa jornada. Uhum. Mas eu não tinha muito bem ideia de como aquilo ia acontecer. Nunca tinha escrito muito assim, né, para ter volume, para se tornar um livro. E aí a coisa foi acontecendo e depois vieram os processos de revisão, mas a estrutura do livro eu não mexi muito. Ela veio muito visceral De uma mesmo. forma mais E eu quis orgânica. manter. Uhum, É, tá. E aí você trouxe essa coisa de encontrar esse lugar da vulnerabilidade, de repente propor uma interlocução, uma reflexão a partir disso. Mas, assim, há muitas formas de se fazer vulnerável e há muitas formas de comunicar uma história, né? Quer dizer, você poderia ter feito um podcast, você poderia ter feito um circuito de palestras para contar a minha história, mas você foi escrever. Então, qual que é assim a da escrita para dar forma, para dar corpo para essa história? Por que a escrita? isso é muito interessante também, Gabi, porque quando eu escrevi o livro, eu já tinha contado oralmente muitas vezes a minha história. E eu sinto que toda vez que eu contava, né, depois de um tempo contando para as pessoas o que tinha me acontecido, né, e conforme ia acontecendo, iam crescendo, né, essa história ia crescendo, eu sinto que por um tempo eu precisava ouvir. Eu sinto que no começo eu contava para outra pessoa porque eu tinha que me escutar. Quase como se eu mesma não acreditasse no que eu estava vivendo. Então, quando eu contava para as pessoas, era um jeito de eu dizer para mim mesma que aquilo era verdade. Uhum. Porque foram muitos impactos e eu demorei para ir elaborando essa história. Sim. Tanto que quando eu fiquei doente a primeira vez, por 6 meses eu não contei para ninguém. Assim, pouquíssimas pessoas sabiam. E eu fui trazendo isso para pessoas dentro do meu círculo mais íntimo, e conforme as coisas, o processo terapêutico foi andando, a vida foi acontecendo, eu fui percebendo que essas trocas com pessoas que tinham escuta, elas eram boas para mim e boas para a pessoa que estava me escutando também. Então, isso foi criando primeiro esse momento de construindo dentro de mim um outro lugar. Mas quando eu decidi escrever, aí foi uma sensação, assim, a escrita apareceu para mim quando eu fiquei doente pela segunda vez, 3 anos depois, e veio deste lugar, assim, eu brinco que a minha formação é escrita de diários e cartas, porque essa era a minha experiência, eu nunca tinha escrito nada, trabalhei em agência de publicidade muitos anos, e a única coisa que eu tinha certeza é que redação não era para mim. E era uma coisa que eu olhava e falava, e até acho que até hoje, né, não tem o poder de síntese que precisa ter para colocar 4 palavras e vender um produto, né? Mas eu percebi, quando essa escrita minha aconteceu, que ela era uma forma de que eu pudesse tirar de dentro de mim essas emoções
que mexiam muito comigo. E quando eu quis escrever o livro, foi um momento que eu estava ainda vivendo, né? O Jaya, meu companheiro, de vez em quando brinca que eu ainda vou viver o sexto capítulo, depois eu posso fazer o AD, que tem esse lugar que é o que eu estou vivendo hoje, de me afirmar né, numa outra, realmente construir uma outra vida, né, profissional, tá em construção ainda, né? Eu ainda estou trazendo tudo isso para a vida real. Mas eu escolhi ritualizar. Eu decidi que era o momento de decretar um fim, que não significa que eu acho que nada mais vai acontecer na minha Ah, vida, que eu nunca mais vou ficar doente, mas naquele momento eu queria fazer um ritual de que este ciclo estava se encerrando. E uhum, aí a escrita, para mim, ela tem essa importância, ela ganhou essa importância na minha vida, porque eu percebia que conforme eu escrevia, eu realmente sentia um alívio. uhum, Tinha esse ganho muito grande de é, poder. Para mim foi muito importante poder revisitar toda essa história. Para mim, eu sinto ainda, né? Cheio, a gente está aí às vésperas do outubro, é um momento que eu acabo falando de novo do câncer, que foi uma das etapas da minha vida. E é sempre uma oportunidade de revisitar e sempre tem coisa para sentir. Então, ele teve essa importância de eu poder olhar para tudo novamente, uhum, mas ele teve essa importância maior, porque antes eu não sabia se eu publicaria ou não, mas uhum, eu queria que aquilo fosse um encerramento. uhum, E foi quando eu decidi publicar e quando eu lancei, foi um renascimento. Foi uhum, um momento de virar e falar: aqui começa um novo ciclo. aham, E estou aberta para o que der e vier. Já aprendi que a gente controla muito pouco. E vamos ver o que vem aí de próximos capítulos. Mas ele foi uma celebração que eu uhum. acho que ele teve o mesmo impacto que os outros acontecimentos que me trouxeram, né, para dentro. Ele teve um impacto de muita expansão. Então foi muito bonito na minha vida pessoal também. Uhum, uhum. Então, assim, a gente está aqui para falar da escrita e da vida, e aí quando você conta esse processo de escrita assim, né, você usa a frase do tipo, a escrita me aconteceu, né? Ou essa escrita conta, parece que a escrita te encontrou no segundo momento que você estava doente, né? Então, quer dizer, ela surgiu a partir de algo que você estava vivendo. Ela se impôs, né? Ou apareceu ali como se colocou, se apresentou diante de você como uma alternativa naquele momento. Então, assim, acho que é diferente pensar, né, em uma pessoa, por exemplo, em um autor que sempre tenha criado as suas histórias, os seus textos, independente do que tivesse acontecendo, e uma pessoa com quem a escrita se encontra no momento em que tem algo muito pessoal sendo, né, revolvido ali, acontecendo ali, e que você traz a importância da palavra no para que você mesma acreditasse na sua vida, né? No que estava acontecendo, quer dizer, porque realmente, voltando para nossa frase de início, a vida real, ela supera, né? Ela transgride todos os limites do que a gente supunha ser o script, enfim, a ordem dos fatos, vai acontecer assim, é verossímil que aconteça assim. E aí, quando você diz, eu contei a minha história oralmente, né? Fui falando de mim várias vezes antes de escrever dessa forma, e você, nesse processo de contar, foi acreditando que aquilo estava acontecendo, né? Eu até fiquei pensando comigo antes da gente se encontrar, né? O quanto que essa pergunta sobre a escrita, sobre a vida, realmente é uma pergunta do ovo e da galinha, eu acho. Porque de Uhum. fato, assim, não é bem que eu vivi e depois eu escrevi, não é exatamente isso, né?
eu vivo alguma coisa, mas também a partir daquilo que eu escrevo, eu entendo que eu vivi aquilo que estava meio disperso, ou que não estava, né, tendo um. Você trouxe essa ideia de que o seu livro, né, dentro da sua história, ele simboliza também a ritualização desse fim de ciclo. Então, de uma certa forma, o livro ele dá uma unidade, né, para algo. Uhum. Ele Forma. dá forma, ele dá um corpo, né? Ele dá uma materialidade para isso que, por mais que a história continue, aqui tem um, não tem um ponto final, né? Porque, enfim, as coisas vão adiante, mas assim, o livro ele acaba, né? Chega um momento que a gente fecha. Então, acho que isso também traz um alívio, né? Que você trouxe essa questão do alívio com as emoções e tudo mais, mas ele também dá esse ponto, dá esse ritmo, e então, né, voltando, eu acho que essa escrita, ela também refaz aquilo que foi vivido antes. É um processo que ele parece que vai se alimentando, né, nesse fluxo temporal, vamos dizer assim, né? Então, você vive, você escreve, só que na hora que você escreve, você viveu outra coisa. Porque ao escrever, aquilo já é vivido de uma outra forma. Como que você vê isso? Porque, né, às vezes eu fico assim, gente, você já, só para terminar, assim, essa questão que eu acho isso interessante, não tem uma resposta certa, eu acho isso interessante, assim, você pegar quatro pessoas que estiveram no mesmo lugar, olhando para a mesma coisa, cada uma vai te contar de um jeito, né? E assim, não dá para acessar o que aconteceu. Mas quando a gente vai escrevendo as nossas histórias, a gente também vai percebendo como que essas histórias elas vão se modificando e a gente vai se modificando a partir delas também. Eu acho muito louco Sim. pensar nisso, né? E eu acho, eu estava discutindo, Gabi, pensando, né, assim, no tema proposto pela Aline, que eu achei que caiu como uma luva, porque a palavra, ela teve muitas camadas dentro da minha experiência, porque, por um lado, como eu falei, né, contar a minha história era importante para mim, porque eu precisava escutar. Depois, e eu até acho que toda vez que eu escrevo para mim primeiro. Depois eu escrevo para as outras pessoas. Esse processo, a escrita, né, e a palavra, ela tem um papel muito importante como pessoa. Mas Hum. foi muito curioso, porque assim como eu acredito que falar é curativo, né? Falar é terapêutico, a gente está aí cada vez mais